Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês no nosso segundo encontro de interpretação de textos. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre algumas estratégias lógicas de interpretação de textos. O que é estratégia lógica, o pessoal tudo fala? Interpretar é usar a razão, é ler o mundo, isso que é importante de entender. E essa leitura, ela vai da sua competência. O que é competência? É o uso da sua capacidade. É quando você se apropria de técnicas, de ferramentas e usa a sua capacidade para poder lidar com ela. É lógico que isso daí exige de você o quê? Um foco, né? Um foco em que sentido? O que eu quero. O que a banca quer. O que essa questão busca. Tá? Primeiro, importante entender. As pessoas que eu não falo de interpretação de texto, o foco delas é o texto que caiu na prova de português. E esquece que o jogo maior não está necessariamente nesse texto, e sim nas alternativas e nas questões. Veja bem, eu gosto de falar muito sobre isso daqui. Quem elabora textos para prova de concurso público não sabe que o texto dele vai virar prova de concurso público, vai. Ele não faz nem ideia disso daí, não é mesmo? Agora, pensa comigo. Quem trabalha com questões, esse daí sim sabe o que vai acontecer. Esse daí sim é que vai atrás do texto para que ele se torne interpretável dentro de uma prova. Então vejam só o que acontece. Isso significa que o texto que é produzido é um texto relativamente interessante que busca uma informação para o leitor. Já quem o seleciona, que no caso é o examinador, ele vai adulterar o texto. Adulterar como? Né? Fala assim, não é mexer e estragar o texto, mas ele vai interferir. Tanto que você pode ver que na maioria das provas está escrito ali embaixo assim, ó, com adaptações. Ou seja, ação do mal, não é não? Falou assim, ele lá, o examinador, junto com Darth Vader, junto de Lord Voldemort e outros comensais da morte, eles trabalham ali fazendo o quê? Né? Eles trabalham manipulando os textos para criar condições para que ele faça a questão. Se o texto não promove isso, ele altera o texto para que o texto promova o que ele quer cobrar. Tá? Então, existe uma interferência? Existe. Muita dentro do texto? Não. Muita dentro da questão? Absoluta manipulação. A interpretação, ou seja, o enunciado da questão, e as alternativas, quando a prova é de alternativa, obviamente está trabalhando vários fatores, como, por exemplo, o seu nervosismo, a sua capacidade de administrar o tempo e o seu padrão comportamental. Eu acho isso daí muito interessante, né? Por quê? Porque assim, as pessoas, elas geralmente aprendem uma estrutura padrão e elas seguem aquilo lá sem questionar. Sem questionar. Quando eu falo estrutura padrão, o que eu digo é assim, vai, falou assim, é lógico, nós temos alguns padrões na vida que a gente segue, tá? E aí o que acontece? Nós temos de avaliar, temos de aperfeiçoá-lo, né? O nosso papel é processar as coisas e torná-las cada vez mais eficientes. E aí o que acontece? Vai, por exemplo, eu vou fazer uma prova de múltipla escolha que tem 5 alternativas A, B, C, D, E, e as pessoas saem fazendo o quê? Elas saem procurando a alternativa correta, não é? Não é isso daí que acontece? As pessoas procuram o que é correto. Essa é a principal expectativa. Se é assim, e uma prova é feita para desclassificar você, né? Você tem que saber com quem você está lidando, tá? Falou assim, do que eu estou falando que uma prova é feita para desclassificar você? Falou, vamos entender bem? Vamos imaginar que eu pegue uma prova ali em que nós tenhamos 200 vagas. Vai. Um concurso médio aí com 200 vagas. Quantos candidatos vão se inscrever geralmente? Vamos colocar aí 100 mil candidatos. Né? Uma prova nacional, 100 mil candidatos. Uma prova estadual, talvez um pouco menos. Essa prova é feita para 200 candidatos serem aprovados. Será que é fácil fazer uma prova para que 200 candidatos consigam a nota máxima e os outros 99.800 candidatos não consigam essa nota? Muito difícil, né? Muito difícil. Assim, essa matemática aí ninguém tem como ter precisão. Então, o que acontece?
ela é uma prova feita para desclassificar todos os 100 mil candidatos. Tá? Ela é feita com essa intenção de criar dificuldade para todos e apenas selecionar aqueles que saírem menos mal. A prova não é feita para alguém gabaritar, muito pelo contrário. Serão criadas estratégias de tempo, estratégias de compreensão, estratégias de segurança, de dúvida, tudo aquilo que você tem na hora da prova lá, eles conhecem muito bem, né? E vão trabalhar em cima desse tipo de estrutura. Qual que é o grande segredo? É você saber também aquilo que acontece com você, saber conhecer as ferramentas usadas por eles, para você poder começar a pensar de uma maneira de vitória. E como que é essa maneira de vitória? Não caindo na estratégia de jogo deles. Tá? Se ele quer que eu saia atrás de questões que estejam certas, ele vai fazer de tudo para poder dificultar a questão ou a alternativa certa. Né? Ele vai criar dificuldade, vai botar confusão na minha cabeça e vai tentar facilitar o meu acesso às alternativas erradas. É isso. Ele quer que eu assinale errada para ser desclassificado. Essa é a proposta. Ele tem muito mais candidatos a serem desclassificados do que a serem classificados. Então, o que ele tem de fazer? Ele tem de fazer uma prova que os desclassifique. Então, ele pensa nisso. Né? Eu gosto de dizer que o examinador ele tem pelo no coração. Um coração peludo. Pensa, coração com pelo. Né? Por quê? Porque ele é contratado para ser malvado. Ele não é contratado para ser bonzinho, não. Né? Não tem disso. Eu falo assim, é diferente de professor. Né? Às vezes as pessoas vão fazer uma prova com um professor de colégio, de ginásio, de faculdade, como eu já dei aula também, falou assim, e lá o professor está querendo o quê? Ver o grau de aproveitamento do aluno, e a satisfação dele é quando o aluno teve bom aproveitamento, conseguiu aproveitar as aulas, aprendeu o que era necessário e é aprovado. Então é uma prova amiga. Tá? Mas existe aquele professor que gosta de ter a fama de mal, é coisa de cada um. Tá? Mas uma prova, na verdade, é só para ver o quê? O grau de conquista que você teve para você poder evoluir. Já numa prova de concurso não é assim. A prova de concurso ela é totalmente diferente. A prova de concurso tem como perspectiva desclassificá-lo. Então vamos começar a entender que o seu erro é a ferramenta que ele vai utilizar contra você. E para isso, é lógico que existem ali uma série de estratégias lógicas para a gente poder trabalhar. Então, vamos começar a falar sobre essas estratégias, né? Vamos começar a ver, vamos começar a comentar um pouquinho o que são essas estratégias lógicas aí, das quais eu estou falando para você. Então, vamos dar uma olhadinha? Deixa eu mudar aqui o meu slide e colocar assim. Aqui. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Tá? O que é esse assunto aqui? Ó? Palavra-chave, ideia-chave. Isso daí você vai encontrar, vamos lá, vamos entender, você vai encontrar isso daí em quase todas as provas, todo material de interpretação de texto você vê isso. Tá? Então, o que é palavra-chave, o que é ideia-chave? Falou, existem coisas que eu gosto de avisar, que eu gosto de mostrar, que é o seguinte, que as pessoas, muitas vezes, elas costumam fazer o seguinte, tá? As pessoas, às vezes, têm uma dificuldade gramatical e não entendem qual é essa condição básica aí que cria dificuldade para ele, tá? Falou assim, é a estrutura lógica da gramática. Quando a estrutura lógica gramatical, ela é apontada, tá? Quando eu trabalho essa questão lógica gramatical, fica mais simples você entender os mistérios ali de um texto. Tá? Por exemplo, só para poder explicar para vocês. Qual é a primeira palavrinha que a criança aprende a falar quando está aprendendo a falar? Né? Ela imita e ela reproduz aquilo que ela ouve. Tá bom? Aquilo que ela ouve. O que ela ouve? Ela ouve a voz da mãe, dizendo, vem com a mamãe, neném da mamãe, a mamãe te ama, mamãe, mamãe, mamãe. Ela começa a reproduzir a palavra mamãe, tá? Hoje em dia, é lógico que isso daí é bastante variável, né, flutuante. A gente não pode estabelecer padrões hoje em dia e dizer, não, hoje é só a mãe que cuida do filho, não. Muito pelo contrário, hoje em dia o pai cuida do filho, a mãe trabalha de dia, o pai trabalha à noite, o pai fica mais tempo com a criança e começa a aprender a falar papai.
os dois trabalham fora, o que é bastante comum, e ela fica com a vovó ou com a babá. E aprende o nome da babá, ou então a falar o nome da vovó. Não, a falar o nome da vovó. Deixa eu pegar minha aguinha aqui. Ó. Tá? Vou falar o nome da vovó. Tá? A minha garrafa é verde, ela some. Ó. Não é legal? É o chroma key. Então, olha só. Então, o que acontece dentro dessa brincadeira? A criança aprende a falar, a primeira palavrinha é um substantivo. Tá? Por quê? Porque é a palavra que faz com que ela identifique todas as coisas dentro do seu universo. Então, as coisas são classificadas por substantivos. Logo, as coisas importantes são marcadas por um substantivo. Por isso, a palavra mais importante sempre é um substantivo. Consequentemente, quando você vai ler um texto, qual vai ser a palavra que vai apresentar a você a informação mais importante? Um substantivo. Por isso, essa é a palavra-chave. O que é uma palavra-chave? A palavra-chave é a palavra mais importante de um parágrafo, vamos dizer. Tá? É aquela palavra que apresenta a você o assunto que está sendo tratado dentro daquele parágrafo. Né? A gente não sabe que ao produzir um texto, eu uso um parágrafo como uma unidade de exposição de uma ideia. Se eu tenho várias ideias, eu tenho vários parágrafos. Cada parágrafo representa uma ideia. Tá? Uma ideia. Isso daí para um texto bem feito. E a gente entende que os textos colocados dentro de uma prova são bem feitos. Você encontra, olha só, provas que formam um bloco com os textos, que nem respeitam as questões da paragrafação. Tá? Se você olhar, eles ficam todos alinhados, ele não dá aquele espacinho do parágrafo, que é justamente para que você perceba as ideias independente da estrutura. Você não perceba como isso daí acontece algumas vezes. Tá? Isso justifica-se que é para poder colocar a numeração do lado. Não, é para criar dificuldade mesmo. Né? Para criar dificuldade. Mas mesmo assim a gente consegue sempre perceber o bloco do parágrafo, né? Porque ele tem que ser respeitado apesar de não ter o distanciamento da margem esquerda. Então o que acontece quando eu leio um parágrafo? Sempre eu vou perceber que existe uma informação que se destaca. Tá? Aquela informação que se destaca, ela é representada por uma palavra de valor substantivo. Eu estou falando, se você pergunta sobre o que fala esse texto, você não responde, ele fala sobre isso. O que é isso? Isso é um pronome. Pronome vem no lugar do nome. Então, sempre está substituindo um substantivo. Então, veja, é lógico que você pode ter uma palavra completa, né? Ou seja, uma palavra que foi colocada e que ela tem elementos que a completam, complementos dessa palavra. Então, quando você tem esse tipo de complemento, é interessante você perceber o seguinte, que às vezes a palavra está um pouquinho mais complexa, mas independente de você ter uma palavra, quando eu falo assim, copo de água, de quem que eu estou falando? É do copo, mas não é de qualquer copo, é o copo de água, tá? Fala assim, eu pedi para você buscar um copo de água, se me trazer um copo de café, não resolve. O copo está ali, vejam, ele é o elemento. O que eu estou pedindo? Um copo, tá? Só que é um copo com água dentro, tá? Um copo de água. Então, é o copo que é importante. O de água é o complemento do tipo de copo que eu quero, é uma informação complementar importante. Mas a base toda está ligada ao copo. Todas as informações paralelas estão conectadas a ela. Então, existe uma hierarquia, existe valor, existe poder. É aí que a lógica começa a ser representada. Porque toda a estrutura gramatical lógica, ela é baseada em hierarquia. Ela é baseada em estrutura de poder. E ela é baseada em valores até mesmo de gênero. Tá? Às vezes as pessoas ficam assim, meio magoadinhas quando eu falo isso, mas é verdade, a gramática ela é de som masculino. O tom dela é masculino porque foi assim que ela foi construída, não é porque um é melhor do que o outro. É só porque é assim que ela se construiu. Tá bom? É assim que ela foi construída. Por isso que quando a gente chega numa sala de aula cheia de alunos, cheia de alunas, eu digo boa noite, meninas, mas basta ter um único homem na sala para que eu tenha que dizer boa noite, meninos. Tá? Falou, por mais que hoje em dia exista, vai até um querer de que você fala boa noite, alunos e alunas fazendo a diferenciação de gênero. Você pode fazer isso daí quando você quiser. A gramática continua dizendo o seguinte, eu digo boa noite,
alunos e alunos, mas só que se eu quiser dizer boa noite, alunos, eu estou me referindo a todos e a gramática aceita isso daí, faz valer essa estrutura, tá? Então, são coisas da lógica. Então, a primeira coisa importante que eu tenho que entender, qual é o referencial de significado que eu tenho que é importante? Qual é a palavra importante? Tá bom? Essa palavra é a palavra-chave. É a palavra de maior destaque. E o que é a ideia-chave? A ideia-chave é a ideia que gira em torno daquela palavra. Tá? A ideia que gira em torno. Então, quando eu leio um parágrafo, eu tenho que procurar essa estrutura para fazer a leitura passo a passo. As pessoas acreditam que vão ler um texto que tem que ler na desembestância, né? Como se ele fosse escrito desembestadamente. Né? Ninguém pega um texto para escrever, vai lá e coloca como se estivesse psicografando, a não ser que esteja psicografando, que você coloca a caneta num ponto, sai escrevendo, no final acabou, pronto, escrevi, saiu tudo. Não pensou, não programou, não planejou, não projetou. Não, não é assim. Não é assim. Tá? Então, não fique preso a essa concepção. Um texto, ele é organizado em partes. Tá? Um texto é dividido em parágrafos, cada parágrafo tem o quê? Seus períodos, tá? Os períodos podem ter uma ou outra oração, são estruturas de hierarquia, tá? São estruturas, a gente não precisa aprofundar isso nesse momento, mas que é importante que você saiba que existe um macro, existe um micro, existe o centro que é importante e o resto que emana dele, porque saber disso daí me dá foco na informação. E eu consigo olhar o periférico com maior facilidade quando eu tenho meu foco, quando eu tenho meu centro. Tá? Isso daí é uma questão natural. Nós somos caçadores. Como caçadores, nós procuramos o nosso alvo. Então, nós conseguimos focalizar o nosso alvo. Tá? Como qualquer outro animal. Então, quando eu tenho um texto, eu consigo achar o alvo, o foco. E a gente tem que aprender a usar isso daí. Tá? A partir do momento que eu achei isso, sabe que eu me perguntei sobre o que fala esse texto. Ele fala sobre isso, aquela é a minha palavra-chave. Aí vem uma segunda pergunta, tá bom, mas e o que ele fala a respeito disso? Essa é a ideia que gira em torno da palavra-chave, que é a chamada ideia-chave, tá bom? Então nós temos, olha só, a palavra-chave, que está ali em cima, e a ideia-chave. Bonitinho, em amarelinho ali, para vocês verem, tá bom? Então, essa daqui é a primeira estrutura, que é para você entender a lógica. Se eu não saio procurando substantivos, gente. Eu saio procurando a informação mais importante. Eu leio o parágrafo e eu me pergunto sobre o que fala. Ah, fala sobre isso. A hora que você der a resposta, você vai perceber que existe entre as várias palavras que você deu, uma que é a mais importante. Essa é a palavra-chave, é o substantivo. E aí você se pergunta, o que fala sobre aquela palavra? Essa é a ideia, que é o quê? É o desenvolvimento daquela ideia, é o desenvolvimento daquele argumento. Tá? Então, existe ali uma estrutura lógica, tanto quando eu leio, quanto quando eu escrevo. Então, eu tenho que saber utilizar isso daí. Tá bom? Então, essa é a nossa primeira base, nossa primeira estrutura informativa interessante. Tá? Aí, a gente começa a imaginar outras relações textuais, tá? Como outras relações textuais. Se interpretar texto é interpretar a prova como um todo, vamos falar de prova de vestibular, prova de concurso, prova de Enem, não importa como, tá? Vamos entender que eu preciso ter estratégia. Tá? Eu preciso ter uma estratégia para poder fazer a minha prova. Eu preciso ter estratégia para tudo. Tá? Porque senão eu caio no senso comum. Gente, senso comum é aquele que estuda e fica entre a maioria que foi reprovado. Tá? Não que ele seja pior de qualquer outro, é porque ele ainda não atingiu, ele não conquistou um status para poder fazer tudo isso. Derrubei o teclado aqui, né? Para poder fazer tudo isso, para poder atingir a sua prova. Então, ele tem de trabalhar, ele tem de se construir em cima de estruturas que permitam que ele faça isso daí. Tá? Ou seja, ele tem de trabalhar em cima de estruturas que garantam para ele... Eu vou fazendo outras coisas aqui, tá? Então, vocês me desculpem. Né? Falo assim, eles garantam, tá? uma estrutura de texto
uma estratégia, perdão, que garanta que eu tenha um bom aproveitamento do tempo, bom aproveitamento do que eu vou fazer, por exemplo. Eu gosto de dizer assim, ó, só voltando lá para o nosso quadro, que é para a gente poder desenhar isso. Eu gosto de dizer que quando a gente trabalha com uma prova, a gente tem um grau de aproveitamento gráfico, mais ou menos assim. Ó. Mais ou menos assim. Eu vou usar até a caneta preta aqui, ó, que eu prefiro. Então, vamos imaginar que eu tenho um gráfico de aproveitamento. Quando eu começo a fazer a minha prova, vamos imaginar, eu estou lá em cima. Começo a fazer a minha prova, eu tenho um aproveitamento bastante significativo. Conforme o tempo vai passando, esse meu grau de aproveitamento vai caindo, vai caindo, vai caindo, até o momento em que eu acabo a prova ou a prova acaba comigo, não é verdade? A prova acaba comigo. Então é mais ou menos isso daí. Isso significa que eu tenho o quê? Alguns estágios aqui, ó, de qualidade e de produção. Não é isso? Então tem que trabalhar. Talvez ele nem seja assim tão tênue, ele seja o quê? Algo mais assim. Tá? Em que eu tenho aproveitamento, é a hora que eu tenho uma queda brusca. E esse daqui, ó, eu acredito que ele fique mais aqui assim. Tá? Para o final. Então, eu tenho o quê? Dois momentos aqui, ó. Tem um momento bastante significativo, tem um momento de queda e tem um momento de desespero, que é quando você entrega a Deus mesmo. Tá? O que eu tenho de fazer nesse primeiro momento aqui? Ó? Nesse meu primeiro momento, o que eu tenho de fazer é, antes de mais nada, o quê? As questões mais fáceis para mim. Aquilo que é mais fácil para mim. Né? Eu sou professor de português. Eu vou prestar um concurso, eu vou começar fazendo a prova de português, por quê? Porque é mais fácil. E eu quero garantir ganhar ponto. Eu quero fazer rápido aquilo lá e para frente. Então, as questões que eu tenho maior facilidade, eu faço em primeiro lugar. Tá? Depois, o que eu faço? Eu vou para aquele momento em que eu estou começando a ter um pouquinho mais de queda, que minha cabeça pode não estar funcionando mais, eu vou para a parte de estratégia técnica, por exemplo. É quando eu vou usar interpretação de texto, porque agora eu tenho ferramenta. Eu vou fazer raciocínio lógico-matemático, eu vou usar estatística, eu vou usar, vou me servir de conteúdos que eu tenho estratégias prontas para poder trabalhar. Tá bom? Então, isso daqui, ó, é o momento de uso de ferramentas. Tá? E o meu terceiro momento, que o pessoal chama do momento de fé, é o momento de estatística. Não é isso? Como estatístico? Eu tinha 100 questões, vamos lá, na prova. Eu fiz 80 questões. Tá? Faltam 20. O que eu faço? Eu vou lá e preencho meu gabarito. Preencho meu gabarito. Pum, 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 pum. O que acontece? Eu descubro o seguinte, que entre as alternativas A, B, C, D e E, ficou ruim. Deixa eu subir mais. A, B, C, D e E. Eu consegui, dentro dessa expectativa, mais ou menos assim, olha só. Eu tenho, dentro dessa minha relação, 18A, tá? 18A, 17B, tá? 17B, 19C, tá? 19C, então vamos ver. Da letra D, eu tenho, deixa eu fazer as contas aqui, ó. Aqui eu tenho 5, 6, 6. Aqui eu tenho 16. 16 D, tá? Então aqui eu tenho 10, olha só, vamos dizer 2, 5, aqui ó, me sobram 5, aqui me sobram 5, e eu tenho, na verdade, aqui ó, da letra E, eu tenho 10. Tenho 10, tá? Da letra E eu tenho só 10 questões.
Só 10. Então perceba que tecnicamente me faltam 10 questões. 10 questões, né? Porque dessas 20 que sobraram aqui, ó, porque se você for ver, eu tenho que ter 20, né? Pela lógica, o que, que nós temos? 100 questões, pela lei da isonomia das provas de concurso, eu tenho de ter, em média, se eu tenho 100 questões, eu tenho que ter 20A, 20B, 20C, 20D e 20E. Posso variar uma para cima e uma para baixo, mas a média tem que ser mantida. Eu não posso ter 30 alternativas A. Isso aí não existe. Por quê? Porque você pode fraudar isso com facilidade. Então não pode. Tem que ser distribuído igualmente. Isso significa que, sabendo dessa estrutura, se eu tenho ali apenas 10 questões que eu assinalei e me faltam 20, eu tenho que certeza de uma coisa, se eu tiver um aproveitamento, que a maior parte daquelas 20 questões são a letra E. O que eu vou fazer? Vou ficar procurando para saber? Não, eu jogo todas as 20 na alternativa E. Ué, eu vou acertar o quê? Todas as que aparecerem em letra E. Não vou errar uma E. Ah, mas e as outras? Vou trabalhar com isso. Tá? Eu escolho sempre. Qual foi aquela que eu coloquei menos até agora? É a que eu mais vou colocar nessas últimas. Então não é chute, é estatística, é inteligência. Tá? Então é uma maneira de você trabalhar isso daí. Então são ferramentas. Só que veja, tudo isso está conduzindo a gente para uma nova estrutura. Nós estamos falando de palavra-chave, a gente vai ver isso daí acontecer. Mas veja só, o que eu tenho aqui na sequência para você entender? O conceito, que é o que nós estamos procurando eliminar, que é o erro. Então, o que acontece quando nós chegamos para fazer uma prova de concurso? Nós temos certeza plena e absoluta? Não. Tá? A gente estuda, a gente se prepara, nós nos preparamos bem, mas chega na hora, a gente sempre tem uma dúvida ou outra, porque, além de tudo, a principal estratégia do examinador é implantar dúvida na gente. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ficar atento a todas as estratégias dele, a todas as artimanhas dele. Só que isso daí não é assim uma questão pura e simplesmente pessoal do examinador, não é bom, outro é mal. Não. Ele tem o quê? Uma orientação, ele tem o nível de questão que ele tem que fazer, tá? A instituição encomenda da banca e fala assim, olha, eu quero uma prova que tenha... vai para o ensino médio, para o ensino superior, e eu quero que essa prova, tá, ela traga um bom resultado para 30% dos candidatos inscritos. Só que desses 30%, tá, 30%, apenas 0,5% vão ser aprovados. Falei, nossa senhora, como é que faz isso? Falei, então, eu quero que a prova traga 60% de questões difíceis, tá? 60% de questões difíceis. Eu quero 20% de questões médias e 25% de questões médias e 15% de questões mais fáceis, tá? Não absurdas. Tá? É fácil nível hard, tá? Que tá lá em cima, bem perto da média. Tá? E não perto da estúpida. Ele falou, quero uma prova de nível. Tá bom. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar uma série de ferramentas para poder construir essa estrutura. E uma delas é trabalhar o tempo, fazendo com que você perca tempo. É trabalhar o quê? A sua insegurança naquele momento. Por isso que a gente diz, as pessoas chegam com bastante dúvida, chega confiante, lógico, mas quando começa a fazer a prova, começa a sentir dúvida na hora de responder. Só tem dúvida quem se prepara. Quem não sabe coisa alguma não tem dúvida. Ignorância não é dúvida. Ignorância não é acusação. Falou, poxa, eu não sei essa questão. Se eu não sei, não é que eu tenho dúvida. Não saber, não saber. Então é aí que eu começo a trabalhar novas estratégias, novas ferramentas. Quais? Vamos falar sobre os erros clássicos e a teoria das dúvidas. Pessoal, a teoria das dúvidas, ela é uma teoria que estabelece uma estratégia de lógica estatística. Como assim? Então, vamos imaginar, dentro de um contexto da maioria das provas
que é uma prova de múltipla escolha ABCD ou ABCDE. Tá? Tudo bem? O que nós sabemos? Nós sabemos que uma daquelas 5 alternativas é a correta, não é verdade? Uma delas é correta. Eu sei, como eu disse a vocês, que eu tenho 20A, 20B, 20C, 20D e 20E, caso eu tenha 100 questões. Essa é a minha estratégia, a minha estatística na minha mão. Agora, quando eu pego uma alternativa só, eu tenho que pensar uma coisa por vez, como é que funciona isso? Eu sei que daquelas 5 alternativas, uma delas eu devo assinalar e as outras não. Então vamos imaginar que seja uma questão que ele me peça a alternativa correta. Então eu tenho uma correta e tenho 4 erradas. Tá? Não é isso daí? Uma correta e 4 erradas. Qual é a minha chance de assinalar essa alternativa? É de 20%. Já que se eu tenho 100%, 20, 20, 20, 20. Tenho 20% a meu favor, 80% contra. É por isso que a gente diz, o chute é uma tolice estratégica. Tá? É como você acreditar que você vai aceitar algo positivo no chute, sendo que as chances são 4 vezes a mais contra você. Não significa que você, a cada 5 chutes, acerta uma. Não. Você pode até acertar 2 e pode, depois de uma sequência de 15, não acertar uma. Então, não é assim que funciona. Tá? Então, o que eu faço? Eu não posso trabalhar com essa estatística do chute. Eu tenho que trabalhar com inteligência. Então, como é que funciona? Veja. Primeiro, nós temos aqui a teoria da dúvida. O que é a teoria da dúvida? Pessoal, quando eu tenho uma dúvida, e uma alternativa. Eu tenho lá 5 alternativas, pego a alternativa A, vou lendo e acho uma dúvida. Quanto vale essa dúvida? Né? Fala, professor, quando eu faço essa pergunta, ninguém sabe o que eu estou dizendo. Pessoal, uma dúvida vale 50%. Fala, o quê? Falou, Por que 50%? Porque se eu tenho uma dúvida, eu tenho metade de chance dela estar certa, metade de chance dela estar errada, não é assim? Se eu soubesse, eu não teria dúvida. Sim. Então, essa é a minha estatística, eu tenho uma dúvida. Né? Já viu que muita gente chega e diz assim, pô, professor, eu fiz aquilo que o senhor falou, eliminei 3, fiquei entre 2. Fiquei entre 2, foi lá, chutei errado. Eu falei, lógico que você ia chutar errado. É feito para você chutar errado. Falou, como assim? Falou, lógico. Você não está entre 2? Então agora você vai dimensionar essas 2. Como é que você dimensiona? Se você está entre 2 e você está com dúvida, você tem que medir quantas dúvidas eu tenho. Então, por exemplo, imagine que assim, eu estou entre a alternativa A e a alternativa C. Na alternativa A, eu tenho uma dúvida. 50%. E na alternativa C, eu tenho uma e 2 dúvidas. Não é isso? Quanto vale isso tudo? Você falar 50% mais 50%. Né? Então você tem 100%? Não é isso. Com uma dúvida eu tenho 50% de chance. Mas com 2 dúvidas, vejam só, qual é a minha chance de errar essa questão? Tá? Falar 50%, falou, não, gente. Concordo que para essa questão estar errada, basta uma delas estar errada, que está tudo errado? Mas para estar correta, as 2 têm de estar corretas? Isso significa que eu tenho 2 vezes mais chance de errar do que de acertar. Isso me joga a expectativa para quê? Com 2 dúvidas, eu tenho 25% de chance de acertar contra 75% de chance de errar. Então, se eu tenho 2 dúvidas na C e uma dúvida na A, é lógico que eu jogo fora a C e fico A. Ah, professor, e se eu tivesse na letra E 3 dúvidas? 1, 2 e 3 dúvidas. Quanto eu teria? Simples. Você teria 12,5% de chance de acertar e 87,5% de chance de errar. Falou, mas tem que fazer essas contas? Falou, não, gente, o que você tem que fazer é o seguinte,
Chegou no final, eu tenho uma alternativa em que está tudo bonito, mas eu tenho duas dúvidas. Tem uma outra que está mais simplesinha, mas eu tenho uma dúvida só. Para, gente. A ideia é justamente fazer você chutar na que tem mais dúvida sempre. Por quê? Porque ela é maior a chance de estar errada, então eu estou fazendo você errar. Então não, se eu tenho uma dúvida e aqui eu tenho duas, jogo fora as duas e fico com uma. Essa é a teoria das dúvidas. Por quê? Porque é aí que eu vou começar a entender o que é que está acontecendo com os erros clássicos. O que são esses chamados erros clássicos? Agora que eu vi isso, o que são os erros clássicos? Tá? Só aqui. O que são os erros clássicos? Os erros são o seguinte. Pessoal, tem três maneiras de errar alguma coisa. Tá? Três maneiras. Infinitas maneiras de falar o certo, mas três maneiras de falar uma coisa errada. Quais são as maneiras de falar coisa errada? Primeira delas é a extrapolação. O que é a extrapolação? Imagine que eu tenho um texto, um enunciado, tenho uma informação. Vamos pegar um texto. Aí eu tenho meu texto lá escrito na prova e a partir desse texto saiu uma questão com 5 alternativas. O que é extrapolar? É quando a minha alternativa traz mais informação do que o texto. Ou seja, o meu texto é a minha verdade e a minha alternativa fala mais do que a verdade. Ou seja, mais do que a verdade. Pessoal, mais do que a verdade é mentira? Não. Mas mais do que a verdade significa o quê? Que ele me traz informações que eu não consigo confirmar no texto. Se eu tenho informações da alternativas que falam mais do que eu tinha no texto, isso significa que eu tenho o quê? Um monte de informações que eu não tenho como confirmar. Logo, eu tenho dúvidas. Tenho dúvidas. Extrapolar é falar mais do que a verdade. E o que é reduzir? Redução é o contrário. Redução é quando eu tenho meu texto com uma série de verdades e a minha questão fala de uma só. Só uma. Poxa, mas tem tanta coisa, ele falou que o texto fala sobre isso. Só que tem o seguinte, aquilo que está sendo mostrado é verdade? Ele falou, é verdade. Mas não é toda a verdade, ele fala mais do que isso. Ah, então a redução é quando você fala menos do que a verdade. Só que falar menos do que a verdade não é errar. É falar o quê? A verdade. Porque existe uma verdade. Então, aqui o quê? Tem dúvida? Não. Aqui eu tenho verdade. Tá? Mas é uma verdade pequena. Uma verdade pequena. Ah, mas eu não posso entender. Agora vamos entender o seguinte. Eu tenho uma verdade pequena e uma dúvida pequena. Qual vale mais, verdade ou dúvida? Todo mundo vai dizer que é a dúvida. Falou, não, é a verdade. A verdade pequena vale mais do que a dúvida. Porque você pode ter um monte de verdade e você tem uma dúvida. Tá? Eu tenho um enunciado em que eu tenho lá um monte de verdade e no meio eu tenho uma dúvida. E aqui embaixo, eu só tenho uma verdade, mas não tenho dúvida. Pessoal, verdade vale mais do que dúvida. Eu jogo fora a extrapolação e fico com a redução. Tá bom? E qual a outra forma de errar? É a contradição, que é o quê? O contrário da verdade. E o contrário da verdade é uma mentira. E uma mentira é erro. Tá bom? Então, é isso. Entre as três, o que eu sei? Eu sei que uma redução vale mais, tá? Do que uma extrapolação. Enquanto uma contradição vale menos ainda. Então, eu tenho que ter esse tipo de expectativa, tá? Esse tipo de expectativa. Que são as possibilidades de trabalho com essas questões, essas alternativas, tá? Ou seja, quando eu estabeleço esse tipo de relação, quando eu estabeleço esse tipo de estrutura de pensamento. Então, é sempre muito interessante a gente entender o que é que está acontecendo dentro de uma questão de texto, tá? Dentro de uma questão de estrutura. Então,
Vamos colocar na prática agora essas duas teorias que nós vimos. Vamos pegar agora um texto que eu gosto bastante, que ele é um texto que acaba gerando uma certa polêmica, porque ele traz informações históricas, né, mas muito esclarecedoras, muito esclarecedoras. Esse texto foi publicado pela revista Super Interessante e ele diz assim, ó, por que elas falam tanto? Né? Por que as mulheres falam tanto? Você fala, mimimi. Para com mimimi, vamos ler o texto? Vamos entender? Então vamos lá, vamos começar. Ó, essa é para quem, como você, está convencido de que as mulheres são realmente muito superiores aos homens. E alguém ainda tem alguma dúvida quanto a isso? A psicóloga Constanze Facchi apenas encontrou mais uma prova cabal desse fato. Segundo ela, as mulheres alemãs, pelo menos, conhecem cerca de 23 mil palavras. Os homens, coitados, não conseguem ir além da metade desse valor. Muito bem, do que nós estamos falando aqui? Qual é o foco? Ela fala assim, estamos falando sobre as mulheres. Então, as mulheres é o que? Dentro desse contexto. Agora eu vou para a minha caneta vermelha, tá bom? Então, mulheres é o foco. Eu estou falando sobre as mulheres. Essa é a minha palavra-chave. E o que ele fala sobre as mulheres? Que as mulheres... vou colocar aqui, ó. São superiores aos homens. Não é sobre isso que ela fala? Que as mulheres são superiores aos homens? Em que sentido? São informações a mais. No que diz respeito à palavra, né? A mulher domina mais palavras do que o homem. Ela usa 23 mil palavras, enquanto os homens, olha só, não conseguem ir além da metade. Então, se a mulher conhece 23 mil palavras, o homem conhece o quê? 11 mil. E olhe lá. Entendido? Então, vejam só. Isso daqui determina o valor da minha primeira estrutura. Tá? O que eu fiz aqui? Palavra-chave, as mulheres. Qual é a minha ideia-chave? Tá? Ó. A minha ideia-chave é de que as mulheres são superiores aos homens. Percebeu que eu não precisei escrever são superiores, porque eu falo de mulheres, mulheres são superiores aos homens. Essa é a estrutura do meu primeiro parágrafo. Vamos para o nosso segundo parágrafo agora e vamos fazer a mesma coisa. Conclusão. É por isso que elas gostam tanto de falar e falam tanto. Ou seja, esse fato não tem nada a ver com características psicológicas, sociais ou culturais. É tudo uma questão de vocabulário mais rico. A fascinante revelação animou a comunidade científica. Barbara Pence, outra psicóloga alemã, fez novas investigações sobre o tema e descobriu que a porção do cérebro masculino responsável pela conversação desliga após um dia de trabalho. E agora? Sobre o que nós estamos falando? Sobre as mulheres, né? Mas o que nós falamos sobre elas? Que elas falam tanto. Tá? Que é o quê? É o falar. Tá? É o falar. Só que, mas falar é verbo, mas é o falar. Tá? Elas gostam de falar. Eu não posso dizer que elas gostam de comida? Tá? Quem gosta, gosta de algo. Olha só a gramática me ensinando as coisas. Quem gosta, gosta de algo. Eu não posso falar gosto de comida? Então estou falando de comida. Agora, gosto de falar, eu estou falando sobre falar. Então, falar é a minha palavra-chave. Está aqui, ó. Agora, o que eu sei sobre isso? Tá? O que eu sei sobre isso? Por que elas falam tanto? Por uma questão de vocabulário. O que nós sabemos aqui? Mulher tem
mais tem mais vocabulário, tá? E ao mesmo tempo que fala mais, tem mais vocabulário, consequentemente, fala mais. E o homem? O homem cansa, né? A gente cansa, é verdade. Chega uma hora e fala, chega, não quero mais falar. Cansei, falei o dia inteiro, e agora o que você quer fazer? O cara quer ficar na frente da televisão, não? Quer ficar lá, assim, ó. A mulher aparece na frente e fala assim, olha a televisão, né? Falou, mas isso daí é o quê? Que deficiência é essa? É um mecanismo. O homem para de falar. Mulher continua. Então vejam o que foi feito aqui, ó. Primeiro, concepção. Estamos falando sobre as mulheres, que elas são superiores aos homens. No segundo, é que a fala é superior na mulher porque ela tem mais vocabulário. Tá bom? E ao mesmo tempo, o homem, tem menos vocabulário, e ele desliga. Ele fica menos tempo ligado no 220. Aí vem o último trecho. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico, a antropóloga americana Nicole Reis encontrou resposta incontestável para uma das acusações mais torpes que costumam fazer contra as mulheres, de que elas gostam de fofocar. Sim, concluiu Nicole, isso não só é verdade, como para a maioria das mulheres, a fofoca é uma arma de sobrevivência. Como assim? Tá? Depois de muitas leituras e análises, a pesquisadora mostrou que as humanas vêm aperfeiçoando essa tarefa há milhares de anos, tudo para difamar as rivais, mantendo os machos ao seu lado e assim assegurar mais comida e recursos para os filhos. Nos dias de hoje, há até quem considere a fofoca uma ameaça maior do que um ato de violência, mais uma prova da superioridade feminina. As mulheres inventaram o quê? O fake news. Só que na época não era só fake news, era só... O que é uma notícia falsa se não uma fofoca? Tá? E vejam o perigo disso hoje, né? Se a gente for falar sobre política e fake news, você vive aqui no Brasil e sabe do que eu estou falando. Então vejam só. Sobre o que nós estamos falando agora? Estamos falando sobre a fofoca, não é não? Então, o que descobriu ali dentro dessa estrutura? Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui a palavrinha. Fofoca, tá aqui, ó. Fala sobre a fofoca, tá bom? Fala sobre a fofoca. E que ela é o quê? Uma arma de sobrevivência, tá? O que ele fala? O que é a fofoca? Uma arma de sobrevivência inventada pelas mulheres. Já perceberam como existe muito palestrante, muito religioso, que fala sobre a caixinha dos homens, que a gente vai para uma caixinha, a caixinha do nada, a caixinha do silêncio? Esgotou a competência argumentativa. E aí você quer falar com a gente, o que você vai conseguir? Que a gente grite. Ignore, durma ou grite. Por quê? Porque ele tem pouco vocabulário. Por que elas falam tanto? Elas têm mais o que dizer. Tá? Tem mais o que falar. Tem mais argumentos. Enquanto o homem, além de ter a metade, coitado, ele desliga antes. Tem pena. Tem que entender. Isso é o que o texto está mostrando. É o que o texto está mostrando. Tá bom? Então, vamos lá. Né? Mostramos, apresentamos uma série de ideias. Mas percebeu que eu sei sobre o que esse texto fala? Olha só sobre o que esse texto fala. Ele fala sobre as mulheres, que são superiores aos homens. Eles, depois, um de baixo, ele diz que a fala da mulher é grande, ou seja, ela fala bastante. Por quê? Porque ela tem mais vocabulário. E o homem, menos. Tá? E depois, o que ela diz? Que com todo esse desenvolvimento da fala,
ela cria a fofoca, que é uma arma de sobrevivência. Por que é uma arma de sobrevivência? É fácil, né? Eu falo mal da minha rival pro meu companheiro, né? Ela fala mal da rival pro companheiro. Para quê? Para afastá-lo dela, que é a rival, garantir que ele fique próximo e garantir sustento e proteção para ela e para os filhos. Ela só está defendendo o seu território. Tá? Então, é uma arma de sobrevivência. É isso o que essa pesquisa mostrou. Tá bom? Que essa pesquisa mostrou. Ah, isso quer dizer que homem não faz fofoca? Não, não é. Não. É mentira. Faz sim. Então, vamos lá agora. Visto isso daí, vamos dar uma olhadinha agora nessa questãozinha. É uma questão interessante. É uma questão sobre aquele texto. E ele diz assim, ó, a partir da leitura do texto acima é possível entender que... Então, o que eu vou trabalhar agora? Eu vou trabalhar com as informações que esse texto me traz. Né? Ó. Primeiro, então, sobre o todo, que as mulheres alemãs são superiores aos homens de seu país... Isso daí é sobre isso que o texto fala. Ele fala sobre as mulheres? Fala. Ele fala sobre as alemãs? Fala. Diz que as mulheres são superiores? Diz. Que elas são superiores aos homens? Sim. Só do seu país? Do seu país e de outros. Tudo isso daí que está falando é verdade? Falou, é verdade. Tem dúvida? Falou, não. Mas é só sobre isso que ele fala? Não. Ele fala sobre outras coisas. Então, o que eu tenho aqui é verdade? É verdade. Só que eu tenho aqui uma redução. Redução significa que está errado? Não. Só que fala menos do que o texto fala. Mas o que importa para mim? É já classificar? Não, eu quero assinalar correta. Mas então como é que eu vou fazer? Comparação. Lógica é comparar. Eu pego sempre o melhor. Então vejam só. Alternativa A. As mulheres alemãs são superiores aos homens de seu país. Beleza. Vamos para a letra B. As mulheres falam mais do que os homens. Tudo isso daqui perfeito. Para poder entorpecer os sentidos masculinos. É verdade isso? Lógico que é verdade. Não tem nem dúvida que é verdade. Mas está no texto? Não. Então aqui, ó, o que eu tenho? Uma dúvida. Porque isso não está no texto. E a partir daí, tirar proveito da sua natureza bondosa. Verdade isso daí? Verdade, mulher tira proveito da gente. Mas o texto está dizendo isso? Não. Então é outra dúvida. Agora é que a brincadeira fica boa. Por quê? Eu estou entre A e a B. Eu já consigo fazer alguma coisa? Lógico que eu consigo. Se eu tivesse de escolher entre A e B, com qual eu ficaria? Eu ficaria com a alternativa A. Por quê? Porque a B me traz duas dúvidas, enquanto a A não traz dúvida alguma. Pelo menos, tudo que está sendo dito lá está sendo dito no texto. Então, o que eu faço? Já que a B, que traz dúvida, é uma extrapolação. Eu jogo fora a letra B e fico a A. Não sei se a A é a certa, mas eu sei que através da A, eu eliminei a B. Pessoal, eu quero achar o erro e jogar fora. O que sobrar, humildemente, eu fico feliz. Vamos lá. Letra C. A fofoca é uma arma de sobrevivência feminina. Perfeito. Desenvolvida desde os tempos mais remotos. Perfeito também. O que prova a sua superioridade no uso da retórica, capacidade argumentativa. Verdade. Para estabelecer controle sobre a estrutura familiar que a provê. Dúvida aí? Não. Ela usa fofoca para poder garantir tudo isso daqui. Verdade. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. Então, tudo que está sendo aí é verdade. Agora, mas eu tenho a letra C dizendo verdade e a letra A dizendo verdade. Só que a C traz mais verdades do que a A. Então, se eu tivesse que ficar entre A e a C, sendo que as duas estão corretas,
existe mais correção na C do que na A, apesar das duas estarem corretas. O que eu faço? Eu elimino a A e fico a C. Eu não sei se a C é a alternativa correta. Eu só sei que se a A está errada, a B está mais ainda. E eu vou para D. Os homens são notadamente superiores às mulheres? Não vou tecer nenhum comentário que possa amanhã servir de elemento de prova contra mim. Tá bom? Não vou comentar. Mas o que eu posso comentar? Que essa é uma informação que não está no texto. Por mais que possa ser verdade. Tá? Existe essa informação no texto? Perceba que quando eu estou brincando com vocês, eu estou defendendo uma postura, mas o que adianta eu defender essa minha postura machista, de valor, sendo que isso daí não pouco importa que eu estou brincando aqui. O que importa é o seguinte, o texto traz essa informação? Não traz. Então o que eu tenho aqui, ó, os homens são notadamente superiores às mulheres, isso daqui foi dito dentro do texto? Não. Então eu tenho uma dúvida. Aí vocês falam assim, eu não tenho dúvida nenhuma, problema teu. Tá? Eu estou falando de interpretação de texto, então aqui tem uma dúvida. Minha gente, eu tenho uma dúvida, tá? E tenho uma... Ó, se eu tivesse a letra A e a letra D, eu teria o quê? Duas dúvidas. Eu teria de escolher entre essas, porque a B tem duas dúvidas. A D tem uma só. Jogo fora a B, fico com a D. Mas quando eu vou para A não tem dúvida alguma. Jogo fora a D e fico com a A. Mas quando eu vou para C, eu tenho tudo certo igualzinho a A, mas a C é mais certa. Jogo fora A e fico a C. Importante que até agora eu já eliminei 3. Falta a última. Olha só, letra E. Pesquisadores encontraram provas de que as mulheres são realmente fofoqueiras e que querem dominar o mundo com seus argumentos retrógrados, ressentidos, intolerantes e falaciosos. Não vem no texto. Só isso que eu tenho a declarar. Não vem no texto. Como não vem no texto, eu tenho o quê? Vejam, as mulheres são realmente fofoqueiras? Tá. Querem dominar o mundo? Falou alguma coisa de dominar o mundo? Não. Uma dúvida. Tá? Os argumentos delas são retrógrados? Não falou nada. 2 dúvidas. Ressentidos? 3 dúvidas. Intolerantes? Olha que eu vou tirar essa daqui, mas deixa. Vamos colocar, não fala sobre isso. 4ª dúvida. Falaciosos, são falácias, tá? São para nos enganar. Vamos colocar como dúvida também, já que não aparece. Não tem nem o que pensar. A letra C não traz dúvida, a letra E traz, jogo fora a letra E, fico com a alternativa C. Vejam só como eu trabalhei a questão da teoria da interpretação de texto dentro desse contexto. É importante você ter como presença e como critério, você ter a ideia bem clara para você de que o examinador está fazendo um jogo com você e prova é um jogo. Prova é um jogo em que eu procuro ganhar tempo da melhor maneira possível. Vamos ver um último exemplo de estratégia? Olha só essa questãozinha que aparece aqui. É uma questão, vejam só, simples, em que eu tenho de preencher lacunas. Eu tenho que achar as alternativas. Qual é a perspectiva geral de uma questão como essa? Que você vá pegando as alternativas e coloque, não deu certo, você pula. Não. Pessoal, quando eu tenho colunas, eu leio a letra A, todos os itens para completar as lacunas, se eu quiser saber se essa questão está certa. Mas eu não quero procurar o certo, eu quero procurar o erro. Então, o que eu faço? Ao invés de ler na horizontal, estrategicamente eu leio na vertical, porque não é o que ele quer. Então, como é que eu faço? Eu divido aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem um bloco aqui, outro bloco aqui.
que eu faço nessa hora? Eu escolho a estratégia que eu achar mais apropriada para poder trabalhar. Ó, eu tenho aqui colocação pronominal na minha primeira coluna, que é aqui, ó. Eu tenho crase, tá? Ó, eu tenho regência, percebeu? Na minha segunda coluna, que está aqui. Eu tenho colocação pronominal e regência na minha terceira coluna. E eu tenho crase na minha quarta coluna. Por onde eu começo? Por onde me der vontade. Vamos dizer que eu quero começar por crase porque é mais facinho? Sim ou não? Eu vou lá direto para o último. Aqui, ó. Eu pego aqui essa... Vou fazer aqui, ó. De torcedores ateando fogo, vestes. Ele não está ateando fogo a vestes ou as vestes? Ele está ateando fogo às vestes, não é? Então, todo mundo que for singular está fora. Agora, quem ateia fogo a alguma coisa. Eu não tenho a preposição? Tenho. Tá? Então, ateou fogo a algo. Tá? Se fosse sapato, eu não atearia fogo ao sapato. Então, se são as vestes, eu vou atear fogo às vestes com indicação de crase. Isso quer dizer que essa daqui está fora. Olha só quais são as corretas. Eu já nem preciso me preocupar com essas três aqui. Não é verdade? Eu venho aqui, eu já sei que aqui é indicação de crase. Que mais eu sei? Eu sei que eu eliminei 3. Olha só o que eu vou colocar aqui. Ó. Eu já sei que aqui, na minha primeira, é imaginava-se. Ó, Ué, como é que você sabe disso? Foram as 2 alternativas que ele colocou. Eu não tenho que sofrer por isso. Vamos ver agora as outras. Ó, eu continuo sabendo que isso daqui, ó, não me interessa. Não é verdade? O que sobrou para mim? A mesma resposta. Eu vou aqui, ó, eu tenho a A ou a D. Então, o que eu tenho? A se interessar por. Eu poderia trabalhar, tá? Quem tem interesse, quem se interessa por algo, poderia. Ah, vai ter crase ou não? Mas eu já resolvi, eu sou bom em crase, eu resolvi pela primeira. Eu fui atrás do que era mais fácil para mim. O que eu descobri? Que nas 2, número 2, fica aqui, ó. A se interessar por badminton. Tá bom? Agora, com o que eu tenho de me preocupar, sendo que eu sei que essas aqui, ó, estão erradas? É o seguinte, será que convencer-nos-ia de quê ou nos convenceria de quê? Tá? Qual é a estrutura que vai trabalhar isso tudo? Qual é aquela que eu devo colocar? E nessa hora eu chamo a atenção de uma informação que ele pegou que é muito sutil, que quando eu tenho o só, ele faz atratividade. Obrigatória eu não poderia dizer não só convencer-nos-ia, não só nos convenceria. Então essa daqui é a correta e essa daqui está errada. Então a minha resposta é essa. Mas você percebeu o que eu fiz? Eu escolhi. Se eu pudesse, mas de todas as maneiras, se eu soubesse bem a alternativa A, eu utilizaria o quê? A e a E. Se eu soubesse bem
A alternativa A não, a coluna 1, eu usaria o quê? O A ou B. Se eu soubesse bem a coluna 2, eu ficaria com A ou B. Tá? Se eu soubesse bem a alternativa não, a coluna 4, eu ficaria com A ou B. Tá? E se eu ficasse com a alternativa, com a coluna 3, eu começasse por ela, eu teria de ficar entre a C e a E, mas eu pegaria na regência. Nos convence de algo. Mas não importa. O que importa é que eu procurei o mais fácil para mim. Ao procurar o mais fácil para mim, eu eliminei todo o trabalho que eu teria. Todo o trabalho. E se eu ficasse, imaginava-se a se interessar, conversar, pararia ali. Aí vamos embaixo, se imaginava, não dá. Na letra C, imaginava-se a interessar, pararia ali. Tá? Ia nascer, se imaginava, não dá. Ali embaixo, imaginava, se interessar, conversar. Eu teria que fazer tudo. O que eu fiz? Eu fiz 2 trabalhos. Eu respondi, na verdade, a 4 e a 3. Porque a 1 e a 2 foram respondidas pela própria estrutura. Eu só não me desgastei. Eu fui direto porque eu precisava saber a coluna 3. Precisava. Foi ela que era a coluna 3 que decidiria de qualquer maneira todas elas. O que eu fiz? Eu usei uma habilidade que ele não esperava que eu usasse. Tá? Ele queria que eu respondesse tudo na vertical, eu respondi na horizontal. Por quê? Porque eu não estava procurando a alternativa correta, eu estava procurando jogar fora. Só que eles também são espertos, perceberam? De um jeito ou de outro, eu joguei fora tudo e fui direto porque precisava. Diferença, eu ganhei tempo que ele estava promovendo que fosse errado. E eu não fiz isso daí, não. Eu não caí na dele. Isso é que se chama de estratégia lógica de interpretação, não só de texto, porque interpretar é a prova como um todo. Beleza? Curtiram? É isso daí. Próximos blocos nossos, eu vou falar com vocês já pulando para uma questão mais temática, para abordar temas de uma maneira geral que possibilitem estrutura argumentativa e que nós possamos, ao mesmo tempo, estabelecer relações contextuais, que é o quê? Fazer análise de estrutura de proposta, levantamento de argumento, são subsídios que vão sendo construídos tanto para a compreensão da estrutura contextual, que é o quê? Aquele que permite interpretar o texto, quanto na produção de debates e desenvolvimento de argumentos em questões dissertativas e provas discursivas. Tá certo, minha gente? Grande abraço a vocês e até o nosso próximo encontro.